Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da louvar e para engrandecer o nome do nosso Deus.
E quero dar os parabéns ao pastor Eliezer por ter voltado, um momento de muita saudade. Passamos um mês esperando aí, mas hoje é um dia especial. Então, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Receba um abraço da Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. Deus te abençoe, amém. Vamos louvar o Senhor. Olha para mim. Olhamos para Cristo. Ele é o autor e o consumador de nossa fé. Nós temos pessoas que nos dirigem na igreja, que nos guia, mas Jesus Cristo, ele disse: eu sou o cabeça. Então sigamos a Cristo, porque ele é o alvo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Prossiga nesse evangelho que é de Cristo Jesus sobre a sua vida. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Me humilharei, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar.
preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. A igreja pode se assentar. Nós vamos ler a coluna de oração. Nesse momento está aqui a igreja, as famílias da igreja, as famílias também que nos acompanham pela internet. Temos a família pastoral, hoje celebra também o pastor, celebra também o seu aniversário, que Deus possa estar abençoando a vida dele. Temos a irmã Cristina, Sônia Lúcia, irmão João. Vamos intensificar nossas orações sobre o irmão João. Ele está com uma pneumonia muito forte. Temos o Darlan, Fabiana, o José Roberto, a Silvia, Neuza, Maria da Penha, Sidney, Maria Moraes, o Antônio Geraldo, Lorena, Conceição, o Valnério, irmão Disseu, a Iraci, Edmeia, irmã Ivonete, a Maria Nazaré, que é minha mãe, a Thaísa, tem o Wilson, tio da Naná. Como é que está ele? Está nos cuidados do Senhor. Amém. Amém. Tem o Leci, o pai do Marcos. Também a irmã Jane pede pela família. Pede também pela Rosa Maria. Deus esteja abençoando essa família. Pediu o pastor Eliezer que nesse momento esteja intercedendo. Ou também, se quiser colocar também mais algo, pode franquear a palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por estarmos, Senhor, nessa manhã na tua casa, para adorarmos e bendicermos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiste uma semana debaixo da tua proteção. E, Senhor, agora, Senhor, quando se inicia mais uma semana, te pedimos que, Senhor, tu permaneças conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal, e que essa semana possa ser mais uma vez uma semana abençoada por ti. Pai, abençoe esse culto, Pai, que estamos prestando a ti. Senhor, que tudo aquilo que fizermos, Pai, possa ter a direção do teu Espírito Santo. Capacita-nos, Pai, e, Senhor, faz-nos chegar ao teu trono de graça em louvor e adoração. Abençoa o teu servo, irmão Mozaniel, que está dirigindo esse culto. Abençoa a tua igreja. Abençoa esse culto que está sendo colocado na internet agora, nesse momento, que ele possa alcançar um coração necessitado da tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, mais uma vez não saia vazia, que ela possa encontrar morada em nossos corações e habitar nele. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o dom da vida, o Senhor está sempre nos concedendo a tua graça. E, Senhor, te agradeço por mais um ano de vida na tua presença, que é a mais importante, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. E abençoe todos aqueles, Pai, que comemoram também os seus aniversários. A Cristina, que fará aniversário amanhã. Toma, Senhor, a minha esposa, em tuas mãos também. Abençoe a vida dela. Senhor, abençoe essa coluna de oração. Pai, que tu possas entrar com providência em cada vida. Senhor, que tu possas entrar em cada necessidade. E, Senhor, agindo com a tua glória, Pai, para que teu nome seja glorificado em cada vida, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um deles, e tu sabes as necessidades também de todos nós que estamos agora na tua presença. Sonda os nossos corações e responde conforme a tua santa e bendita vontade. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Essa igreja que se coloca de pé, e a gente vai ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos 46. Nós vamos ler de 1 a 11. Eu peço que a igreja acompanhe também nos versículos pares. Estarei lendo os ímpares e a igreja estará acompanhando pela mídia nos pares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir todos juntos o 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Louvemos ao Senhor. Para sempre nosso Deus será exaltado. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Nesse momento, vou pedir ao irmão Disseu que ele interceda ao Senhor pela vida do pastor Eliezer, onde estará trazendo a palavra para a edificação de nossas vidas, tá bom? Depois da sua gratidão, do seu retorno, fica à vontade, ore ao Senhor. Uma alegria muito grande rever o pastor, rever a irmã Cristina, e também numa data tão especial, né? Aniversário do pastor ontem, irmã Cristina depois de amanhã. Amanhã. Que Deus venha estar abençoando a vida desse casal, desse ministro da palavra aqui nesta igreja. Que Deus venha dar cada dia mais discernimento, vontade, ânimo e a sabedoria vindo do alto para a sua vida, para nos liderar e liderar a igreja de Cristo. Amém? Grandioso Deus, nosso Pai que está no céu, estamos te agradecidos, ó Pai, pelo momento que estamos vivendo aqui nesta manhã. Momento esse que Tu nos concedes, estarmos aqui louvando ao Teu nome, louvores ao Teu nome. Falamos já cedo da Tua palavra, a Tua palavra veio aos nossos corações, nos ensinando, nos fazendo, ó Pai, entender melhor a razão de sermos Teus servos. Nesse instante colocamos aqui, ó Pai, a nossa alegria exposta pela vida do pastor Eliezer e sua família. Se novamente reunindo conosco nesse trabalho, que Tu venhas dar cada dia mais ao Teu servo o entendimento, o ânimo, a vontade, o discernimento de tudo, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada e almas, ó Pai, possam se render, entendendo, ó Pai, o plano de salvação para a vida delas. Obrigado, ó Pai, por tudo. Dá-nos a Tua graça, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, irmãos. Nós, pela manhã, chegamos aqui e já fomos contemplados ali com uma cesta de café da manhã. A Cristina queria que tirasse foto dela na hora que viu a cesta, não sei porquê. Eu falei, não, é a cesta, é a mesa. Aí eu comecei a tirar foto da mesa, ela ficou até meio aborrecida comigo, né? Porque eu dei mais valor ali, aquele momento ali, do que a ela. Mas nós ficamos felizes, porque eu sei que essa cesta é para mim e para ela, né? Que a gente comemora praticamente junto o nosso aniversário. Eu no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Mas não é mentira, não é verdade, né? E a gente estava comemorando ontem lá com os familiares em casa e junto com toda a família rubro-negra, não podia esquecer de falar nisso também, né? Né, irmã Jane? Veio também paramentada aí, né? E comemorando ali a vitória do Flamengo. Deixa eu ficar revoltado quando eu falo isso, né? Mas eu botei até a camisa do Flamengo, né? Na hora da festa eu falei assim, ai meu Deus, se o Flamengo me decepcionar,
E depois eu tenho que tirar foto do dia 1º de abril, a camisa do Flamengo, depois de ter perdido, né? Mas foi um dia também especial para a gente ali, estarmos com a família. E hoje especial também, estar de volta com a família de Deus aqui, aonde nós pertencemos. E nós agradecemos o carinho dos irmãos que estão nos recebendo nessa manhã de uma forma tão agradável. E ficamos felizes de voltarmos às atividades da nossa igreja, depois de um período de descanso, que nós conseguimos aí recarregar as baterias para continuar na obra do Senhor e também, né, lá no trabalho, no nosso trabalho secular, voltamos às atividades também, já recarregados e prontos para mais um ano na presença do Senhor, principalmente, né, e também trabalhando. E hoje nós trouxemos mais uma vez, nós temos trazido uma série de mensagens a respeito das cartas às igrejas no Apocalipse, e hoje nós estaremos desenvolvendo o estudo ou a reflexão na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13, carta à igreja de Filadélfia. Nós estaremos lendo na nova versão internacional, e assim nós vamos estar lendo e depois refletindo na palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida, que com Teu Espírito Santo nós possamos entendê-la e aplicá-la em nossos corações. Enche-nos, Senhor, de sabedoria através do Teu Espírito, para que possamos entender e gravar a Tua mensagem no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Filadélfia. Filadélfia é a atual Aleherir, né? Ela era uma cidade importante comercial, localizada de um modo oportuno como a entrada da Ásia. O nome significa amor fraternal, comemora a lealdade e a devoção de Átalo, o irmão Eumenes, que construiu essa cidade. Quando essa cidade ela é citada, vem a lembrança de uma cidade que era uma cidade muito importante naquela época. E a importância dessa cidade não ficava de maneira superior à importância da igreja que existia ali. O importante reservar aqui nesse texto que nessa igreja
não houve nenhuma repreensão do Espírito Santo de Deus, né? Do próprio Jesus Cristo que escreve às igrejas. Os irmãos podem ver que nas outras cartas há sempre uma palavra a respeito daquela igreja, de algo que aquela igreja estava fazendo de errado, a não ser a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna também, ela recebe elogios, mas a igreja de Filadélfia também é uma igreja elogiada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Essas palavras são daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Aqui, irmãos, uma característica dada ao próprio Deus. Deus, ele tem a sua santidade superior a qualquer uma outra pessoa que já habitou nesse mundo ou que habita nesse mundo. É uma característica do próprio Deus e dele ser verdadeiro. Por quê? Ele se apresenta dessa forma à igreja, santo e verdadeiro. Que ali existiam muitos falsos profetas e eles se arvoravam de santidade. Eles pregavam a própria santidade para aquelas pessoas da igreja. Olha, vocês precisam ser iguais a mim. A verdade, ela precisa ser encontrada na Bíblia. A verdade que vocês precisam encontrar precisa ser encontrada nas Escrituras. Ela é que tem a verdadeira autoridade. E naquela igreja era pregada que a autoridade estava nas mãos de quem? De Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. Ele que tem toda a autoridade. Ele é que é o santo de Deus. Ele que foi separado de Deus para nos resgatar, para nos salvar. A pregação era essa naquela igreja. Ele é que é o verdadeiro. Mas o que era pregado naquela cidade também pelos judeus que habitavam ali, ou aquelas pessoas que se diziam crentes e que se infiltravam na igreja? Isso acontecia muito naquela época, dentro das igrejas, onde as pessoas diziam assim: olha, não é suficiente Jesus Cristo, vocês precisam de mais alguma coisa. Será que hoje ainda é pregado isso nas igrejas? O evangelho ainda não é suficiente? As pessoas têm que ter mais alguma coisa. Você precisa levar isso aqui para casa, para jogar dentro da tua casa. Será que a gente não vê pregações assim hoje em dia? Você precisa levar um óleo, você precisa levar uma água, você precisa levar um sal, você precisa levar alguma coisa para dentro da tua casa. Você precisa trazer uma foto sua para o culto. Isso não tem no evangelho, irmão. Isso não é a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é suficiente. A pregação do evangelho, ela é suficiente. Não precisamos de nada novo na pregação do evangelho. Tudo já está na palavra de Deus. Tudo se sintetiza em Jesus Cristo. Mas dentro daquela igreja, Jesus Cristo não era o suficiente. É por isso que ele se apresenta assim àquela igreja, dizendo que ele era santo, verdadeiro e cheio de autoridade. Precisamos buscar outra coisa além dessa. O que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Irmãos, isso aqui é tão importante para a gente. Às vezes a gente tem que orar, né, e nos lembrarmos disso daqui. Às vezes a gente quer alguma coisa na nossa vida, né, e a gente fala assim: Senhor, abre isso, essa oportunidade para mim. É a oportunidade, tá? É a porta. Mais adiante ele vai falar nisso. Mas às vezes ele fecha uma porta que a gente queria tanto passar, uma oportunidade que a gente tanto queria ter, né? E aí ele fecha. Ele fechou. O que devemos fazer? Entender e agradecê-lo.
Não é verdade? Às vezes a gente vai tão com vontade de querer alguma coisa e não, eu orei, Deus vai me dar essa bênção. Mas não é. O desejo dele é fechar aquela porta. Nós precisamos pedir e pedir também entendimento quando ele fecha. E quando ele abre, por mais que venham situações ou circunstâncias querendo fechar aquela porta, não vai fechar, porque foi ele que abriu. Nós precisamos entender isso e precisamos pedir isso para ele, Senhor, fecha a porta. Se não for da tua vontade, fecha essa porta. Quando chegarmos lá, encontrarmos a porta fechada, louvado seja o nome do Senhor. E quando encontrarmos ela aberta também, reconhecermos, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor que abriu essa oportunidade na minha vida. Amém, irmão? Conheço as suas obras. Ele sempre fala isso, né? Para as igrejas, olha, eu sei que vocês estão passando, sei de tudo aquilo que vocês estão fazendo também. Nós não podemos nos esconder de Deus. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, a porta é uma oportunidade. E essa porta, principalmente, é a porta da salvação. Quando Jesus está falando da porta, ele está falando dele mesmo. Essa porta da salvação, quando se abre, ninguém pode fechar essa porta, porque foi ele que abriu. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a oportunidade, ele é o Deus que nos dá as oportunidades. Essa cidade, ela era chamada Porta da Ásia. E olha como é que o próprio Senhor Jesus Cristo contextualiza aquilo que eles já sabiam que aquela cidade significava, mas ele queria dizer para aquela cidade o que ele significava. Ele era a porta da salvação, ele é que abria as oportunidades para aquela igreja. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, às vezes a gente ouve a palavra pouca força e a gente fica pensando assim, será que aquela igreja também era uma igreja que vivia em pecado? Claro que não é, porque esse não é o contexto dessa igreja. Pouca força é que aquela igreja, possivelmente por ser tão perseguida naquela cidade, era uma igreja pequena, sem muito recurso. Aquela igreja, possivelmente, eu vou contextualizar aqui, se fosse nos dias de hoje, seria uma igreja que se hoje você chegasse e encontrasse assim, e não tem nem uma aparelhagem de som, né? Tá? Vamos contextualizar dessa forma. E o grupo de louvor só tem uma pessoa. E essa igreja daqui nem transmite o culto pela internet, tem nem um celularzinho para transmitir o culto pela internet. Às vezes a gente olha por essa ótica, a gente pensa assim, aquela igreja ali é uma igreja fraquinha. Mas na ótica de Deus, Deus está olhando para aquela igreja, vendo aquela dificuldade daquela igreja e pensando, olha, vocês retêm a minha palavra, vocês não têm pouca força não. Aos meus olhos, vocês são uma igreja forte. Mas quantas vezes a gente, né, busca a aprovação naquilo que a gente vê de número, né, vê de condição financeira? Aquela igreja, naquela cidade, ela não tinha muita força aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, ela era uma igreja agradável a Ele. E olha por que essa igreja era agradável. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por quê? Era difícil dizer que era crente naquela época, irmão. Você dizer que era crente, seus bens podiam ser confiscados. Você dizer que era crente, você não conseguia fazer negócio. Você dizer que era crente, as pessoas te expulsavam da família.
Era complicado dizer que era crente. Hoje em dia as pessoas dizem, eu sou crente. Mas aí analisaram esse nome, infelizmente. Muitos que se dizem crente continuam vivendo a mesma vida que viviam anteriormente. O que é a vida de crente? É principalmente uma vida de transformação. É nela que nós vemos que realmente aquela pessoa vive o verdadeiro evangelho. Quando há uma transformação na vida daquela pessoa, aquela pessoa fazia algo, aquela pessoa bebia, ela hoje não bebe mais. Aquela pessoa fumava, hoje ela não fuma mais. Aquela pessoa adulterava, hoje ela não adultera mais. Aquela pessoa, ela roubava, hoje ela não rouba mais. Aquela pessoa xingava, hoje ela não xinga mais. Aquela pessoa foi transformada. E aí ela pode dizer, eu sou crente. É no caráter que Deus avalia a pessoa. É no coração que Deus encontra aquilo que a pessoa é, não por palavras, por exterioridades, não, é no interior. E na avaliação do interior daquela igreja, Deus via uma igreja fiel. O crente ele tem que ter essa característica, fidelidade, fidelidade em tudo. Não é só numa coisa não, irmão. Às vezes a gente acha que fidelidade, já acha até que é dinheiro, né? Olha, já vi pessoas que entenderam que aquilo que elas ganhavam era de Deus e vieram na igreja onde eu estava e perguntou, através da esposa, né? Perguntou, pastor, meu esposo quer entregar o dízimo na igreja. Falei, ué, que é isso? Tem crente dentro da igreja que não entrega o dízimo. Mentira ou verdade? É infiel no dízimo. E eu acho que é uma das coisas mais inferiores que nós temos, é o dinheiro. Porque Deus quer a vida, né? Deus não quer. O que Deus quer de você? Se fosse feita uma pergunta, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que Ele vai dizer para você? Tudo. Não quer parte, não. Ele quer tudo. Ele quer toda a sua vida. O dinheiro é o mínimo que nós temos para mostrar a nossa fidelidade a Deus, porque muitas vezes nós não reconhecemos que tudo é dele. Tá? Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, com um pastor. Eu falei, é tão difícil as pessoas entenderem que os 10, não é os 10% que são de Deus, não. É os 100% que são de Deus. Ele deixa que 90% nós administremos. Mas os outros 90% também são dele. Às vezes a gente se esquece disso. E aí, essa esposa desse homem que não era crente perguntou, ué, eu posso entregar? Pode, ué. Ele reconheceu que é Deus. Então eu quero entregar. E ele vinha e entregava o seu dízimo. Olha só. Mas é o mínimo. Aí alguém pode estar me criticando agora pela internet, dizendo assim, ela falou de dinheiro. Irmãos, é mesquinharia quando nós pensamos assim. Olha, aquilo que Deus tem me dado, nesse todo tempo que eu entendi, não é barganha. Estou falando de barganha. Eu entrego para que Deus me dê, não. Eu reconheci, desde o primeiro momento no qual eu comecei a ter alguns proventos, vindo do quartel, foi dali que eu comecei a receber ali alguns proventos, eu já entendia o significado do dízimo, que é mais espiritual do que material, irmão. O dízimo, ele é espiritual. As bênçãos que vêm sobre nós são espirituais em primeiro lugar. Não nos esqueçamos disso. Então, essa igreja era uma igreja fiel, que guardava o nome de Jesus por causa do seu caráter, por causa da sua fidelidade, que a palavra de Deus estava em seu coração, não a palavra de homem. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás
e que se dizem judeu e não são, mas são mentirosos. O que era uma sinagoga? Uma sinagoga era o lugar de uma reunião de judeus para adorarem a Deus. E o que Jesus Cristo fala àquela igreja? Aquela sinagoga não é a sinagoga de Deus, é a sinagoga de Satanás, porque eles são mentirosos. Irmãos, em cima de alguns púlpitos se prega mentira nos dias de hoje. E como nós devemos identificar uma mentira? Buscando na palavra de Deus. Certa vez alguém veio me perguntar alguma coisa que estava acontecendo dentro de uma igreja e falou assim: pastor, está acontecendo isso, as pessoas estão, quase todo mundo está caindo na hora do culto. Isso é certo? O Espírito Santo fazer isso? E as pessoas dizem que são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei, procura na Bíblia, irmão. Procura na Bíblia. Vê se você encontra isso dentro da Bíblia. Se você encontrar, você me mostra que eu vou dizer para você. É verdade. Você não encontra isso dentro da Bíblia. As pessoas se arrastando dentro do chão, rolando dentro do chão. Mas isso aí é unção. Procura dentro da Bíblia, vê se isso aconteceu alguma vez que o Espírito Santo fez daquela forma. Não fez. Isso é mentira. Nós temos um referencial, nós temos a palavra de Deus. Quantos de nós não tem várias Bíblias em casa? Quantos de nós não abre o celular e vê várias traduções? Eu estou com 2 Bíblias abertas, uma no meu celular e a outra aqui em folha. Nós temos esse referencial. Mas muitas pessoas preferem ouvir a mentira do que a verdade. E quem é o pai da mentira? Satanás. E dentro dessas sinagogas estavam ensinando mentiras. Que o verdadeiro não estava sendo pregado, que é Jesus Cristo. Ele é o principal. E quando se falava a respeito de Cristo, falava de uma maneira herética. Não, isso é uma heresia. Ele não é o Messias. Então, contestando o nome de Jesus, eles estavam pregando uma mentira e traziam isso para dentro da igreja, dizendo: Jesus Cristo não é suficiente. E olha que é Ele o caminho, a verdade e a vida. Então, esse ensino, com certeza, é um ensino mentiroso. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Irmãos, às vezes a gente olha isso aqui e pensa assim: ih, rapaz, nós vamos ter as pessoas se prostrando aos nossos pés? Não, aos pés de Cristo. Porque quando nós formos levados para a eternidade, quando nós formos transformados num corpo glorificado, nós estaremos do lado dele. E aquelas pessoas que não forem levadas para a sua glória se prostrarão diante dele, nós vamos estar do lado dele. Então, se prostrar, só Deus. Pedro não permitiu isso. Certa vez, alguém foi se prostrar diante dele: não sou um homem igual a você. Então nós não podemos pegar esse texto e dizer: não, as pessoas se prostrarão diante da igreja. Aqueles que estão se prostrarão diante de mim. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A Deus toda a honra e toda a glória. Nós só vamos estar do lado de Cristo, que será adorado. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Irmãos, seguir a Cristo é perseverar. Essa também é uma característica do crente. Continua: estou afastado dos caminhos do Senhor. Sabe perfeitamente aonde está afastado. Então não está vivendo uma vida de perseverança.
Quando Jesus Cristo voltar, e aí? Ah, Senhor, mas eu já aceitei a salvação, não se perde. Olha, cuidado. Tá? Tem muitas pessoas dentro da igreja que não perseveram nos caminhos do Senhor. Você precisa ter um encontro real com Cristo. Porque quem é crente persevera no caminho do Senhor. Aconteça o que acontecer. Me aborreci dentro da casa do Senhor, por isso que saiu. Volta para os caminhos do Senhor, porque vida cristã é vida de perseverança. Me desapontei com Deus, porque eu pedi a Ele alguma coisa e Ele não me deu. Aí a minha fé naufragou. Volta para os caminhos do Senhor. Vida cristã é vida de perseverança. É fácil seguir os caminhos do Senhor? Não. Uma coisa que é fácil é a gente acordar para ir para algum lugar. Tem muitas pessoas que não acordaram e não estão aqui no culto da manhã, aprendendo da escola bíblica dominical, se fortalecendo na palavra de Deus, se fortalecendo no culto, na comunhão do Senhor, prestando uma adoração a Ele no primeiro dia da semana, roubando do Senhor o tempo dele. Porque hoje é domingo. Sempre fui criado com esse ensinamento dentro da minha casa. O domingo é do Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho a semana toda, preciso fazer domingo de manhã alguma coisa. Não faça. Várias pessoas já deram testemunho, já falaram a respeito disso. Olha, eu resolvi, tudo bem se você trabalha no domingo, por exemplo, tem aqui Dissemos, Aniel, vários outros que trabalham, que têm a sua atividade, são obrigados a irem para o trabalho. Tudo bem, você não teve escolha nesse emprego, você tem que se esforçar. Tá? Mas tem pessoas que abrem mão do domingo deliberadamente, e ele é do Senhor. Aí vão vendo o enfraquecimento da sua vida espiritual. Aí vão colocando a culpa do enfraquecimento espiritual na igreja. Uma série de fatores onde o cuidado da vida espiritual não é entregue a outra pessoa. Eu entrego a minha vida espiritual para ser cuidada por alguém? Ah, não, a responsabilidade é do pastor. Não vejo isso na palavra de Deus. Eu vejo que cada um dará conta de si mesmo. Então, a minha vida espiritual, eu que vou cuidar. Ah, mas meu esposo não quer vir, venha. Meus filhos não querem vir, venha você. Cuide da sua vida espiritual. É responsabilidade sua. É perseverança na palavra de Deus. Se você não perseverar, você vai cair. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Às vezes a gente olha assim e pensa assim, "Ih, rapaz, coroa? Então eu sou rei." Né? A gente vê isso aqui, né? Mas quando a gente tem que lembrar que isso aqui é Jesus Cristo falando. Quando nós recebemos uma coroa, nós recebemos uma posição. Uma posição. A igreja tem um lugar a zelar. Nós recebemos a graça e o privilégio de pregarmos o evangelho de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja que pode fechar? Pode. Pode. Essa igreja pode fechar. A igreja local, que ela não assume um compromisso, que ela não vive uma vida espiritual ao lado de Cristo, ela pode fechar. A igreja universal, ela nunca vai fechar, que são todas as igrejas espalhadas por toda a terra. Essa, o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Várias dessas igrejas aqui no Apocalipse fecharam.
Aí seria, se a gente pensasse assim, falar assim, ih, peraí, como é que essas igrejas fechassem a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja? Essa região da Ásia, onde estavam todas essas igrejas, se você for ver, muitos desses lugares onde as igrejas eram até fortes, elas hoje não existem. Crentes, se você for procurar naquela região, são poucos, são 10, 3, 4, 5, e que não sabem nada da palavra de Deus, se dizem crentes em Cristo Jesus. Elas não permaneceram. Da onde surgiu ali a reforma protestante, uma série de coisas importantes, avivamentos importantes da igreja, muitas dessas igrejas estão fechadas. Elas hoje estão vendidas ou alugadas para boates. Boate. Nos Estados Unidos, você chega lá, igrejas que também foram centro de grandes avivamentos, chega lá, é um elefante branco. Um lugar onde as pessoas vão para, como se fosse bater um cartão, eu sou crente, eu preciso estar lá naquele dia lá para prestar o meu culto ali, mas como se fosse uma coisa assim pontual na vida dele. Olha, nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Porque, em primeiro lugar, a responsabilidade é minha, e não de uma igreja como uma instituição, mas minha, individualmente. Não veio ninguém, mas eu estou aqui. Um monte de gente não veio à igreja hoje pela manhã. Vocês estão aqui. A mensagem não foi para eles, foi para os irmãos. Não de exortação, mas uma mensagem dizendo assim: permaneçam fiéis. Porque você é fiel. Você está aqui. Você está aqui. Eu não estou falando contra vocês. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo, permaneçam fiéis, perseverem. Não abram mão de nada que esse mundo ofereça. Eu vou te dar isso aqui. Aí precisa. Permaneçam fiéis. Venho em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Significa a coluna nessa situação, irmãos. Essa cidade aqui, ela sofreu um terremoto, mas um terremoto de escala assim, daquelas, ainda não tinha, né, a medição de Richter, né, que são as escalas que vai até a 9, tá? Mas toda a cidade foi devastada, Filadélfia foi devastada. E ela foi reconstruída novamente. E quando ela foi reconstruída, os moradores da cidade pediram para que ela fosse chamada de Nova Cesareia, em homenagem a César. Aquela região ali era uma região sísmica. E olha, quando a gente vê que, olha, vocês serão coluna, o que significa isso? Então, nós seremos coluna, nós não seremos abalados, permaneceremos firmes na presença do Senhor, perseverando nos caminhos do Senhor, cuidando da nossa vida espiritual. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Eu também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que significa isso aqui? Eu escreverei é, é, o nome dele na, na vida da Érica. Érica, você pertence a Deus. Ele vai escrever o seu nome. Ana, você pertence a Deus. E o nome de Deus está escrito em você. Para pensar. Eu sou propriedade de Deus.
exclusiva de Deus. Ele escreveu o seu nome em mim. Isso nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Mas bem, irmão, para louvar ao nosso Deus com esses dois cânticos, e assim nós estaremos finalizando o culto dessa manhã. Lembrar que nós estamos no mês de missões e à noite a Érica estará fazendo uma menção sobre missões. Nós temos algumas coisas para tratar também, pastor, sobre o alvo, e nós temos pensado também no almoço, poder chegar contento, e pedimos a colaboração também dos irmãos. Você que nos acompanha pela internet e é irmão em Cristo Jesus, esteja à noite para poder ouvir o que nós temos em mente para fazer o almoço, e queremos fazer uma feijoada, né, Jonatas? Uma feijoada, e precisa de material para fazer essa feijoada. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vem com Josué lutar em Jericó. Sabe quem é Josué? É cada um de nós. Devemos perseverar a cada dia para essa caminhada em Cristo Jesus. É fácil? Não. O evangelho não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não diria: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e você também vencerá. Mas para isso, persevere. Amém? Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba nós! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão.
Pai. Muito obrigado pelo culto dessa manhã. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Prepara-nos para o culto da noite, Pai. No nome de Jesus. Amém.